Olá a todos, bem-vindos à nossa última aula do nosso mini curso de Direito Constitucional Brasileiro. E hoje vamos falar sobre as formas e os sistemas de organização do poder dentro do Estado brasileiro. Então vamos tratar sobre essa perspectiva organizacional do Brasil e tão importante quanto sabermos sobre aquilo que aprendemos na aula de Direitos e Garantias Fundamentais é também entendermos como o nosso país é organizado, ou seja, qual é a estrutura que o Brasil possui e como é distribuído o poder político e jurídico dentro dele. Assim, quero que entendam que quando tratamos sobre essa divisão, devemos ter em mente três conceitos muito importantes que nos ajudam a entender melhor esse assunto. São eles os conceitos da forma de Estado, que é a divisão espacial do poder em um determinado território, que temos como exemplo as concepções de Estado unitário e Estado federado. E exemplificando, hoje poderíamos chamar o Brasil de na verdade, poderíamos não. O Brasil é um Estado federado porque a divisão de poder dele é dividida, não é concentrada em um único foco como era antes, por exemplo, no Império, na época do Império, lá em 1824. Então vejam que dentro do Brasil hoje há diversos polos de poder, que são os estados, também os municípios, e diferentemente disso seria o Estado unitário, onde haveria somente um único Estado, onde dali partiriam todas as decisões para as demais partes do país. E um exemplo interessante sobre esse tema, sobre a federação, foi o julgado do STF, onde teve a interpretação da Constituição no sentido de que hoje, na Constituição vigente, devemos privilegiar o aspecto do federalismo cooperativo, quer dizer, cada ente da federação, seja a União em nível federal, seja o Estado em nível estadual e município, os municípios e o Distrito Federal devem colaborar, cada um preservando ali sua autonomia e exercendo suas competências de modo no combate do coronavírus. E eis então um exemplo que acredito que deixe mais claro essa ideia de divisão do poder pelos entes daquele Estado. E agora, partindo para a forma de governo, temos a república e a monarquia no nosso slide. Adentraremos especificamente quanto ao primeiro no próximo, mas aqui quero exemplificar que a monarquia é só pensarmos hoje, um país que com certeza pode vir na mente de vocês, é a Inglaterra, onde há a rainha Elizabeth, que demonstra bem o que ainda existem esses regimes onde há um monarca no poder. Logo, a forma de governo é o modo de exercício do poder em uma determinada sociedade, ou a estrutura política de um país. Também temos os sistemas de governo, que é a forma como o poder político de um país é exercido. Então, como exemplos de sistemas de governo, temos o presidencialismo e o parlamentarismo. E é interessante porque o Brasil, lá em 1993, teve uma votação para que pudesse verificar se o Brasil permaneceria no regime presidencialista, que veio lá em 1988, ou se nós partiríamos para um regime parlamentarista. E naquela época, em 1993, foi a revisão da Constituição. A Constituição foi revisada depois de 5 anos da sua promulgação. Então a população escolheu que o Brasil deveria permanecer no regime presidencialista. Eis então que até hoje e somente numa próxima Constituição que poderemos ter um regime parlamentarista em nosso país. E a diferença desses dois sistemas de governo, é que enquanto no parlamentarismo há um representante
que representa o poder federal internamente, ao mesmo tempo em que a outra pessoa que é eleita, que representa aquele país em assuntos internacionais. Então vejam que há uma dualidade de pessoas, enquanto há alguém que faz um comando interno dos assuntos junto às demais unidades de poder daquele território, a outra que faz essa representação internacional, o que é diferente do presidencialismo, onde a mesma pessoa faz esses dois papéis, seja o presidente na figura da União, que faz tem essa soberania interna de fazer essa organização, de fazer essa articulação com os demais entes da federação, e ao mesmo tempo é ele que também representa o país nos assuntos internacionais. Agora, vamos então, já que acabamos de ver essa primeira slide, essas noções sobre essas forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, vamos partir especificadamente para elas, vamos falar sobre elas. Temos então aqui a forma do Estado brasileiro, que hoje, como falei para vocês, é o federalismo. O federalismo é uma forma de descentralização do poder, o que implica uma repartição rígida de competência entre o órgão central, que é o denominado de União, e as expressões das organizações regionais, mais conhecidas como os Estados-membros, e o Distrito Federal, bem como os municípios. E cada um, como falei para vocês, e isso ficou bem assentado no julgado recente do STF, devem agir de forma colaborativa dentro de cada uma de suas competências. E onde estão essas competências? Lá nos artigos 21 até o 24 da Constituição. Então deixo aqui também para vocês, caso se interessem, para dar uma lida nesses artigos 21 até o 24. Já na nossa forma de governo é a república, e aqui é bem exemplificado pela própria imagem do slide, né? República Federativa. A república foi proclamada em 15 de novembro de 1889, daí o feriado 15 de novembro, e a república, sinteticamente, pode ser definida como a forma de governo contraposta à monarquia, que a república é fundada na igualdade material entre as pessoas, na qual os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, representativo, transitório e com responsabilidade. Então vejam que há um caráter eletivo de eleição dos representantes, representativo daqueles representantes realizarem então a representação dos seus eleitores, das vontades dos seus eleitores, e transitório, ou seja, não é um caráter perpétuo como é na monarquia, e também com responsabilidade. Então veja que as características da república se contrapõem, ou seja, é o inverso que ocorre na monarquia, caso queiramos ter então uma noção das características da monarquia. E vocês devem estar se perguntando, qual seria então a importância desses esclarecimentos? Por que devemos, e aqui falo de todo cidadão brasileiro, saber sobre essas coisas? Ora, justamente essas noções de forma de governo, de forma de Estado, que ditam sobre o modo, são elas que ditam sobre o modo como os poderes devem se comportar uns com os outros, e também para com os cidadãos. Então a relação entre o poder público e cidadãos, bem como internamente dentro do próprio poder público, como o poder público deve se valer de princípios como, por exemplo, o princípio da moralidade e o da eficiência da máquina pública, da administração pública. É através deles que a democracia e a busca por liberdade e igualdade se desenvolve, de modo que os poderes devem garantir a busca por essas concepções através da obediência às limitações impostas pela Constituição Federal, bem como também
pela promoção ou prestação de políticas públicas com enfoque nessas características. Então vejam que ter essa noção sobre forma de Estado, forma de governo, a gente pode entender que essas delimitações são importantes para entendermos como o poder se dará dentro daquele território, de forma a alcançar esses preceitos como a liberdade, a igualdade e também a própria fraternidade. Bom, agora que vimos então sobre a forma de Estado, vamos passar para o nosso último slide, que vamos falar um pouco sobre os sistemas de freio e contrapesos, como está aí para vocês, e sistema de governo brasileiro. Aqui na imagem eu deixo de forma ilustrativa nossos últimos presidentes que foram eleitos dentro após a Constituição de 1988, alguns deles, e o nosso sistema de governo, agora adentrando especificadamente, é o presidencialista, cujo cargo representa essa ideia de presidente, né, que concentra todas as atribuições de governo e de representação do Estado, fazendo agigantar o papel político do detentor da função que executa os comandos das políticas públicas. E em razão dessa unipessoalidade que vai identificar este modelo, pelo qual ele, presidente, tem um corpo de auxiliares que o ajudam a tomar as melhores decisões, porque obviamente seria complicado para que somente uma pessoa pudesse fazer tudo dentro de um país como o Brasil. Então é por isso que há os ministros de Estado para auxiliar o presidente. Então, novamente, voltando àquele aspecto, temos a figura do presidente, que representa o Brasil internamente, na figura da União, e externamente, de forma externa, nos assuntos internacionais, o que é diferente da monarquia. E ainda é possível auferir que essa ideia de governabilidade autônoma não é concreta. Infelizmente, há o que é chamado de presidencialismo de coalizão, em que muitas vezes há um conluio entre partidos opostos, esquerda, direita e centros, que muitas vezes se unem ao chefe do Poder Executivo para aprovação de emendas que lhe interessam, porque o Poder Executivo também tem uma função de enviar para o Congresso leis de seu interesse, de modo que é o chamado toma lá da cá, né? Quando há uma coisa desse sentido, provavelmente aqueles partidos estão se beneficiando. Ou também, por outro lado, o presidencialismo de coalizão pode ser entendido como aquelas negociações que ocorrem agora somente entre os partidos, de modo a pressionar o Poder Executivo a aprovar, na verdade, requerendo emendas parlamentares, de modo a aprovar alguma lei de interesse do Poder Executivo. E aí o presidente, caso não libere essas emendas, acaba ficando refém, então, desses grupos que se unem de modo a exercer esse presidencialismo de coalizão, o que infelizmente vem sendo muito praticado aqui no Brasil. Por fim, deixo aqui a ideia, para finalizar o nosso mini curso, não poderia deixar de falar sobre a ideia de sistema de contrapesos, de freios e contrapesos, que é o sistema que vai auxiliar na harmonia dos poderes. É um conceito já antigo e que aqui no Brasil é entendido como a divisão entre o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Então vejam que ao mesmo tempo cada um desses poderes exerce uma função essencial para a administração do país, para a harmonia do país entre esses poderes, a harmonia entre esses poderes, e acaba que cada um não pode invadir a competência do outro, mas ao mesmo tempo há sim a possibilidade, chamadas funções atípicas, de que o presidente, que é
essencialmente o Poder Executivo, possa, por exemplo, legislar. E aí eu deixo aqui para vocês as chamadas medidas provisórias, que estão lá no artigo 62 da Constituição Federal, que é justamente uma dessas formas de exercer um poder atípico, que essencialmente seria do Poder Legislativo, enquanto, por exemplo, deixar claro, os poderes Legislativo e Judiciário possuem também as atribuições de se auto-administrar, fazendo então com que eles se tornem poderes executivos na sua organização estrutural. Assim, em conformidade com aquilo que me propus com esse mini curso, eis a síntese de um entendimento muito abreviado, não somente desse conceito, mas de todos os conceitos que nós vimos no decorrer dessas aulas, de forma que aqui provavelmente não possuir a pretensão de esgotar o tema e possa até que tenha ficado superficial em algumas questões, mas a intenção foi justamente tentar despertar uma curiosidade para todas essas temáticas que nós passamos durante essas aulas, de modo que convido a todos a não só lerem a Constituição, mas também, se quiserem, pesquisar sobre os temas aqui expostos. Então, desde já, agradeço a todos quem assistiu até o final e espero que vocês usufruam e possam entender a importância da Constituição, da nossa Constituição no nosso país. Muito obrigado.